A história de um povo, de uma cidade, pode ser relatada e conhecida através da arte cemiterial. Bagé possui um acervo rico em história e cultura, que sofre influência de países vizinhos e europeus. Para relatar um pouco desta história, eu conversei com a doutora Clarice Ismério, que é pesquisadora desta arte. Eu convido você a vir comigo assistir como foi esse encontro. Vamos lá? Eu já trabalho com a arte cemiterial desde a minha graduação. Eu participei de um grupo de pesquisa do professor Beloma e do professor Arnoldo Doberstein e trabalhava com arte fachadista e arte cemiterial. Na minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com as mulheres, a questão de gênero no positivismo, né? Eu também trabalhei com a questão fachadista feminina e a questão da arte cemiterial. Bom, nós começamos a pesquisa em 2005, né? Era fotografado os túmulos e depois que era feita essa parte fotográfica, cada pesquisador, né, cuidava do seu túmulo. Então, a primeira coisa, identificar a família, né, buscar o que essa família tinha, porque esses túmulos eram catálogos, né, a família escolhia qual era a representação simbólica e depois ia para os jornais. O acervo aqui de Bagé, ele é um acervo, ele não é um acervo imenso, mas ele é um acervo pequeno, mas muito rico, né? Então as múltiplas interpretações são fantásticas. E a mesma coisa que a questão, quando tu faz uma pesquisa histórica, tu vai pela parte mais formal, né, mais técnica. Mas quando tu transporta isso para a linguagem fílmica ou para a linguagem, né, literária, tu tem que buscar o quê? Tu tem que buscar o imaginário, o exotismo, né? E aqui tem muito disso também, né? Então, que é o que chama a atenção, porque tu fazer um evento cultural para mostrar só aquela coisa fechada, hermética, não atrai ninguém. Então tu tem que buscar esse lado, e aqui tem bastante. Até a própria questão do Neto, né? Tá próximo do Visconde de Cerro Alegre, né? Isso aí movimenta, tanto que nós fazíamos uma luta de espada que todo mundo adorava. Claro que não existiu, né? Mas no imaginário das pessoas a representação era bastante bonita. Aqui em Bagé o que ocorreu, como já tinham outros trabalhos, né, nos prédios, eu resolvi me concentrar mais no cemitério, né? Que até então não tinha. Depois teve o trabalho da Eliane, que é maravilhoso também. É um trabalho diferenciado, que, como eu digo, o espaço para trabalhar tem para todo mundo, né? Porque cada pesquisador fez de uma forma diferente, né? Primeiramente, nós começamos um projeto mais amplo, que foi para mapear a questão patrimônio material e imaterial de Bagé. E como nós começamos a observar que existiam algumas depredações no cemitério, né, uma desvalorização, e esse acervo sendo um acervo extremamente importante, nós começamos a desenvolver o projeto História através da arte cemiterial, né. Bom, aí o que ocorreu? No primeiro evento que meus alunos foram apresentar trabalhos, a população, digamos, intelectualizada não valorizou o trabalho, né? E aí eu resolvi fazer o Sarau Noturno, né? Que era um evento tanto para sensibilizar a comunidade científica como a comunidade em geral. Porque não adianta nós fazer uma pesquisa sobre arte cemiterial e não passar esse retorno para a comunidade, né? Para que ela entenda realmente a importância. O Sarau era uma apresentação literária, né, e musical que ocorria aqui no cemitério e ia mesclando um pouco da história de Bagé e um pouco de peças teatrais de Shakespeare, Molière, né, trechos do Lord Byron. Por que isso? Para mostrar que a história de Bagé tem a mesma grandeza desses contos europeus. O principal também não é desmistificação, é mostrar a história, né? Porque o que ocorre? Aqui são túmulos, são representações artísticas e elas contam uma história. Cada túmulo, com os seus adornos, ele conta uma história. Então, o que ocorria com o Sarau, né? Se contava a história desses vultos, a história dessas pessoas, através, né, de poesia, literatura que foi criada. E esse teu projeto teve um âmbito muito forte a nível internacional. Tu fostes a Lisboa recentemente apresentar. Nos conta como é que surgiu esse convite ou se foi...
Não, foi assim, eu vi a propaganda do Vox Museu e enviei, primeiro um resumo expandido e foi selecionado esse resumo expandido, passou para uma segunda avaliação. Na segunda avaliação, aí veio a possibilidade de fazer a comunicação e também depois um outro e-mail pedindo para transformar na proporção internacional para publicação, né? Eu estive lá, foi maravilhoso essa troca de experiências, né? O Sarau, ele é um evento único, né? Não tem outro. Similar, o que nós temos no Brasil? São passeios culturais, tem passeios culturais também no cemitério em Lisboa, tem em Coimbra, mas como o Sarau Noturno não tem. O único evento similar nasceu a partir do Sarau Noturno, que é o Passeio Noturno de Jaú, que nasceu depois do Sarau, né? É o primo irmão do Sarau e hoje ele está completando 2 anos, né? Através das pesquisas, do contato que tu teve com outros lugares também, é mais comum esses passeios turísticos dentro de cemitério? Como é que funciona? Tem uma tradição francesa do Père Lachaise, né, que é um parque museu, já isso aí desde o século XIX que faz essas visitas. Mas representação teatral não, representação teatral já não. O que tem na Argentina é a Caminhada das Tochas, né, que foi uma das fontes de inspiração para o Sarau, né, porque inclusive tem a parte da procissão que os meninos carregam, né, lamparinas lembrando essa procissão, mas na realidade não existe uma encenação. No caso do Sarau, ele foi todo construído para o cemitério de Bagé, né? Eu não posso pegar o Sarau e colocar no outro cemitério. Se eu for fazer um outro tipo de representação teatral, eu vou ter que fazer um estudo do cemitério para depois, né, ver quais são os focos para poder trabalhar. Foi o que aconteceu com esse de Jaú. O rapaz tinha me pedido para transportar o texto para lá. Eu digo, não, tu tem que... Aí eu fui orientando ele como fazer e aí ele fez um evento muito bonito também, né, bem interessante que ficou, né. Da PUC, né, que eu conheço esses pesquisadores, que eles têm um outro tipo de pesquisa. Eles vão no local, fotografam e depois escrevem. Só que eles fazem a interpretação deles, né? Não é uma interpretação do local. Porque aqui nós temos representações que as famílias de Bagé escolheram para representar o leito de morte, né? Então isso é uma outra visão, uma outra interpretação. Então isso não leva... Eu acredito que uma pesquisa de um domingo no cemitério é muito, né, digamos, frugal, né, muito simples, muito etérea. Já para fazer uma pesquisa no cemitério como nós fizemos, nós começamos em 2005 e montamos o Sarau em 2007. Né? Então nenhuma pesquisa é feita do dia para a noite, tem que fazer uma pesquisa séria que realmente envolva a comunidade, né? No caso aqui, quando nós fizemos, nós conseguimos tocar a comunidade para eles se sentirem envolvidos porque estavam contando. Não é assim, por mais que a Clarice não seja de Bagé, a Clarice veio da PUC e trouxe uma pesquisa de cima para baixo. Não é isso, né? Nós queremos ouvir a comunidade e ser significativo para a comunidade, né? Para que a comunidade abrace, né? Envolva as famílias que construíram em homenagem, né, aos seus mortos, aos seus queridos, né? É bem isso. Como funcionavam essas pesquisas nos jornais antigos? Aí tu tem que ver a questão da morte, né? E aí antes e depois, né? E
Tem coisas muito curiosas, né, desses enterros, que alguns eram verdadeiras festividades. Porque que ocorria? Tinha do positivismo dizia que os vivos são sempre cada vez mais governados pelos mortos. Então eram acontecimentos. Então tinha todo um relato da descrição de quem veio e principalmente de quem trouxe flores naturais e flores artificiais, né? Obviamente a flor artificial era aquela, né, que entrava para o livro, né, execrado da sociedade, uma coluna social no obituário, né? Então agora eu te convido para te nos apresentar um dos principais ou aquele que gerou mais curiosidade. Pois é, vamos lá. Figura de uma carpideira, né? Quando nós entrevistamos a família, os familiares, né? Até foi um pesquisador nosso, Marcelo Pimenta, que entrevistou o familiar, e ele relatou que foi a carpideira. E a carpideira é o símbolo da dor. Ela tem várias representações no cemitério, né? Algumas mais clássicas, e essa é bem espanhola, né? Que é aquela questão do peso, né? Da dor e do sofrimento. Só que, né, veio um outro pesquisador e disse, não, é o luto, né? Ou então é a representação da morte. Só que é aquilo que eu estava te falando, a família investiu muito nesse túmulo. Fez a escolha, né? Fez a escolha, né? Então, o que importa é o que a família define. Não, mas se lá no outro lugar um outro pesquisador diz que é isso, não. O importa é a leitura da família. Sim, o objetivo com que foi escolhido, né? Que a família quer se fazer representar. É que nem tu vê nos prédios públicos que nós temos em Bagé, antes não tinha placa, tinha aqueles gessos que identificavam o prédio. É a mesma coisa. Então essa a carpideira é uma carpideira espanhola, né? Ela tem uma austeridade, aquela questão do sofrimento, muito da influência cristã, mas também um pouco da influência árabe também, né? Aquele peso, né? E é essa a representação. Então, primeiramente, né, a versão familiar. A versão familiar. O clímax do sarau acontecia aqui, né? Que aí tinha a luta de espadas do Neto e do Visconde, né, de Cerro Alegre. O Neto, né? O túmulo dele belíssimo, né? Um mármore de Carrara, um túmulo italiano. Aí tem aqui, isso aqui nós chamamos de brasão cívico celebrativo, né? Que é para homenagear, é uma influência romana, né? Sim. Homenagem, né? As flores, né? Que lembra a saudade, né? E o tipo de flor escolhida também lembra a intelectualidade, a leveza. Exatamente, tudo simbólico. Simbólico. Né? Lá nós temos a anja orante, né? A anja representa a mulher como a guardiã da moral, né? Da representação. E ela é orante porque ela está com as mãos postas, né? Ela podia ser das graças, né? Podia ser da saudade, tudo é uma representação. Aqui nós temos a alegoria do heroísmo, ela tem uma coroa de louros, né? Aqui as flores estão tapando, mas tem uma coroa de louros que mostra o herói, tanto o herói como o esportista na Grécia, né? Era recebido com a coroa de louros. E aqui, pelo que nós, seria a musa Clio, né? Porque ela tem 2 livros, né? No caso, esses 2 livros representariam as 2 guerras. A guerra digna, a Revolução Farroupilha, no colo, e a guerra indigna no pé. Né, que seria a Guerra do Paraguai. E aqui, né, tem a placa das homenagens. Das homenagens, tudo, né? Ele foi realmente um grande general, né? E, ironicamente, temos, né, como oposto, como contraponto, né? Como a morte, ela aproxima todos, né? Porque esse é rico em história, contado nos mínimos detalhes para ficar marcado. Para ficar marcado. É que, no caso aqui, nós temos, né, o Visconde de Cerro Alegre, né? O Visconde de Cerro Alegre, ele tem 4 tipos de nobreza no Brasil. Tinha a nobreza militar, a nobreza por benefícios, né, que é do Ribeiro de Magalhães, porque como aquelas pessoas que investiam no Brasil ganhavam um título nobiliário também. Sim. Os grandes empreendedores, que nem o Visconde de Mauá, né? E tinha a que era comprada, né, que é a famosa nobreza togada, e tinha a sanguínea, né? Então nós temos aqui uma nobreza militar. A nobreza militar, os túmulos no Brasil todo nós observamos e são dessa forma, ele não precisa ser austero, né? Ele por si só ele se fala, né?
Então, vejam, ele é mais recatado, né? Mostra os pilares, tudo, as colunas sempre representam a inteligência, né? A austeridade, a solidez, porque são as colunas que seguram, né, o mundo, né? As colunas que seguram, né? O suporte, né? E é um túmulo simples, mas belíssimo também, que mostra bem, né, essa estrutura. Simples, mas de peso, né? De Representa de peso. até mais. O acervo aqui, ele é um acervo, às vezes pela simplicidade, ele expressa muita coisa também, né? E de diversas culturas também, Diversas né? culturas. Num cemitério, tu pode ver inclusive as migrações, os surtos migratórios, né? Quando é que tem mais influência espanhola, uruguaia, argentina, né? Porto Alegre também, tu já vê a influência muito oriental, né? No cemitério tu já observa várias representações de túmulos Bagé orientais. já se vira mais, se volta mais para a europeia e Para a europeia. países vizinhos, E né? países vizinhos, a influência. Aqui nós temos túmulos italianos, uruguaios, né? E também de Porto Alegre, né? Porque daí foi os grandes ateliês, né, no Brasil foram de Porto Alegre. E também Pelotas, né? Pelotas também teve, né? Então tá certo, doutora. Eu queria te agradecer por esse passeio, nos proporcionar um pouco mais de conhecimento a respeito dessa arte, dessa cultura, de todo esse patrimônio histórico e te agradecer e parabenizar pelo teu trabalho. Obrigada. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos acompanhar pela nossa fanpage no Facebook. É isso, pessoal. Eu espero você no próximo final de semana. Obrigada!